Olá, meu nome é Guilherme Amaral Mota. Eu e meus colegas Jean-Louis e Vitor Manuel apresentaremos este projeto sobre uma aplicação da matemática discreta na computação. Suponhamos uma situação em que um programador recém-contratado de uma empresa é chamado para um grande projeto feito em C#. Como um bom programador, ele deseja trabalhar seguindo boas práticas do Clean Code, visando criar um código com alta coesão e baixo acoplamento. Infelizmente, o código do projeto está completamente desorganizado, e suas classes possuem baixa coesão e alto acoplamento, prejudicando a sua escalabilidade e facilitando a ocorrência de bugs. Para que esse programador consiga realizar a manutenção do projeto e trabalhar com seu polimorfismo, é necessário que compreenda a estrutura das classes nele presentes, e para isso ele precisa organizá-las. Como ele poderá fazer isso se o código possui mais de 20.000 linhas e não possui nenhuma documentação? Para resolver esse problema, utilizaremos os conhecimentos obtidos nas duas primeiras unidades do curso de Matemática Discreta 1, além de conhecimentos das disciplinas de Introdução à Lógica de Programação e Geometria Analítica. A solução consiste em um programa feito na linguagem Python 3, que, para esse problema, fará a análise completa de uma dada relação em um arquivo e gerará um diagrama de Hasse em forma de imagem. Ademais, o programa foi feito para lidar com relações de diversas formas, então ele também é capaz de, ao receber uma relação, ordená-la lexicograficamente e, se for possível, gerar o conjunto da classe de equivalência de um valor y, sua notação matricial e ou cíclica. Para maior organização, legibilidade e melhor manutenção do código, ele é dividido em vários módulos. Começaremos com o módulo principal app.py, onde o programa solicitará um arquivo com uma relação, lerá o seu conteúdo, organizará a relação obtida de forma lexicográfica e a validará. Em seguida, caso os elementos da relação sejam números, o programa perguntará ao usuário se ele deseja verificar se a relação é de congruência. Então, logo abaixo, o programa analisará e obterá todas as propriedades dessa relação e as imprimirá na tela. Com a relação ordenada e com suas propriedades obtidas, o programa verificará se é possível e perguntará ao usuário se ele deseja gerar um diagrama de Hasse e uma classe de equivalência a partir de um valor y. Posteriormente, o programa perguntará ao usuário se ele deseja gerar a relação ordenada, matricial ou cíclica em um arquivo. Já no módulo conjunto.py, temos a função que obtém uma lista e um nome de arquivo, onde ela será salva em formato de conjunto. Dentro do pacote relação, temos o módulo init.py, que contém funções para obter uma relação de um arquivo, para salvar uma relação em um arquivo e uma função para salvar relações na forma cíclica. Já no módulo classe.py, temos uma função que obtém e retorna o conjunto de uma classe de equivalência da relação passada como argumento. No módulo conversor.py, temos uma função que verifica se é possível converter uma relação para a forma cíclica e as funções responsáveis por converter a relação em matricial e cíclica. Indo para o módulo diagrama.py, que é responsável por gerar o diagrama de Hasse, temos a função que obtém uma relação e retorna uma lista com todas as retas do diagrama em formato de coordenadas, e outra que se utiliza dessa para gerar um arquivo de imagem baseado nesses dados. Também temos uma função que verifica se existe um par entre dois outros pares, que faz uma conexão entre eles, uma que retorna o ponto final de uma reta baseando-se no seu ponto inicial e em seu ângulo, e também temos uma função que retorna a quantidade de pares com determinado x na relação e outra que ordena a relação com base nessa quantidade. Como queríamos criar esse projeto do zero, também criamos o módulo ordenador.py, que tem a função de ordenar a relação de forma lexicográfica, em vez de utilizar o método preexistente sort, que faz isso automaticamente. Para isso, temos uma função que compara as strings para verificar qual é a menor, utilizando os IDs de seus caracteres na tabela ASCII. Temos também uma função para comparar valores do mesmo tipo, sendo numérico ou string, e verificar se um é menor ou igual ao outro. Por fim, temos o módulo propriedades.py, que verifica todas as propriedades da relação. Aqui temos uma função para cada propriedade a ser detectada, e uma função que retorna um dicionário com todas as propriedades da relação. Agora,
Veremos essa aplicação em funcionamento. Aqui temos duas relações referentes à estrutura de classe de um determinado projeto. O GUI.txt, com as classes responsáveis pela interface gráfica, e o Media.txt, com as classes responsáveis pela reprodução e gravação de áudio e vídeo. Ao executar o programa com o comando python.app.py, ele me solicitará o nome do arquivo. No caso, vamos usar media.txt. Como os elementos da relação são strings, ele não me perguntará se eu quero verificar se a relação é de congruência. Como vocês podem ver, ele me deu todas as propriedades que a relação possui e as que ela não possui, incluindo o motivo pelo qual ela não possui tal propriedade. Como a relação possui as propriedades reflexiva, antissimétrica e transitiva, o programa perguntará se eu desejo gerar o diagrama de raça da relação. Digitarei y, seguido de Enter, para gerá-lo. Aqui está a estrutura de classe do diagrama. Dessa forma, sua visualização fica muito mais fácil no diagrama do que direto no código. Podemos ver, por exemplo, que vídeo encoder herda de encoder e vídeo decoder herda de decoder, e que MP4 herda de vídeo encoder e vídeo decoder. Podemos, portanto, fazer polimorfismo utilizando a referência do tipo encoder para um tipo MP4. De volta ao programa, ele me perguntará se eu desejo gerar a relação em ordem lexicográfica. Novamente, digitarei y seguido de Enter e ela será gerada. Além disso, ele também me perguntará se eu quero gerar a forma matricial da relação. E da mesma forma, digitarei y, Enter. E, como vocês podem ver, aqui na pasta do programa, ele gerou a relação ordenada, novamente forma lexicográfica, e a relação matricial. Faremos agora o mesmo procedimento para a relação GUI.txt. Iremos executar o código com o comando python.app.py e colocaremos o nome do arquivo GUI.txt. E também queremos gerar seu diagrama de raça. Então, diretamente. Pronto. Abrindo a imagem, podemos ver nitidamente a estrutura de classes referentes à interface gráfica do projeto. Vemos, por exemplo, que style herda de core e que gradient herda de style. Percebam que gradient frame herda de gradient. Isso é um problema de autoacoplamento, já que gradient frame herda de core, que é uma classe mais relacionada ao sistema de interface gráfica, e também herda de frame, por sua vez, herda de widget. Evidentemente, usar o diagrama de raça torna a detecção desses problemas muito mais fácil. Com essas ferramentas, o trabalho do programador citado no começo fica muito mais fácil e organizado. Agora, veremos alguns outros recursos do programa, utilizando algumas relações numéricas. Irei novamente executar o programa. E, primeiramente, utilizarei uma relação que supostamente é uma relação de equivalência e de congruência módulo 5, que é o arquivo equiv congr mod 5.txt. Escrevi o nome do arquivo e ele vai me perguntar se desejo uma relação de congruência. Eu direi que sim. E coloquei como módulo justamente o 5. Como podemos ver, essa relação é reflexiva, simétrica e transitiva. Portanto, é de equivalência. Ele também me informa aqui que a relação é de congruência. E logo abaixo ele me dá a opção, antes indisponível, que é de obter a classe de equivalência de um valor. Digitarei que sim e usarei como exemplo a classe de equivalência do 16. Dessa forma, ele gerará um novo arquivo com o conjunto de classes de equivalência. Este aqui, contendo os valores da classe de equivalência. Por fim, utilizaremos essa relação que é supostamente uma permutação, indicada pelo arquivo permutation.txt, e tentaremos converter esse arquivo para a forma cíclica. Verificarei por curiosidade se ele é uma relação com congruência módulo 3. Dizendo que sim, dando módulo 3. Verificaremos que não é uma relação de congruência.
Dessa vez, eu não quero gerar essa forma matricial. E perceba que a geração de gerar forma cíclica apareceu, indicando que essa relação é realmente uma permutação. Digitarei y e ele irá gerar agora a relação cíclica desse arquivo. Como referência e base dos conceitos usados neste projeto, utilizamos o livro Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação, de Judith Gersting. Neste projeto, Jean-Louis foi responsável pela criação dos módulos app.py, conjunto.py, init.py, diagrama.py e ordenador.py. Foi responsável também pela criação do problema do projeto e seus arquivos de exemplo, pela criação de roteiro, pela criação de slides, edição de vídeo e apresentação. Vitor Manuel foi responsável pela criação do módulo propriedades.py, criação de roteiro, criação de slides e apresentação. Eu, Guilherme, fui responsável pela criação dos módulos classe.py e conversor.py, pela organização e correção do roteiro, pela criação da documentação em PDF e pela apresentação. Por fim, encerramos essa apresentação ressaltando o quão interessante foi a elaboração deste projeto, que nos serviu de oportunidade de estudo e de aprendizado. Agradecemos a oportunidade de demonstrá-lo neste vídeo e esperamos que ele tenha sido esclarecedor.